Ontem a gente começou a falar já dos montes aprazíveis, né? Então hoje a gente vai falar do capítulo 18, que é os pastores desses montes, né? Dessas montanhas aprazíveis. E a Cristiana e os peregrinos, agora não mais só os filhos e a misericórdia, mas já tem uma galera que ao longo do caminho dela fora chegando, né, no grupo de peregrinos, e eles estão seguindo, né, para as terras celestiais. E aí eles logo que eles chegam, eles veem um grande grupo, né, de pastores. E aí eles chegam até eles e eles falam: Senhor, vemos que veio hoje acompanhado, né? Porque quem guia esse grupo é o grande coração, né? O Espírito Santo. E aí ele fala, os pastores, né? Vejo que o Senhor veio bem acompanhado hoje, né? Um grupo de mulheres, homens piedosos. Mas onde encontrou eles? E aí o grande coração fala: Cá estão Cristiana e os seus, gente amiga, os filhos e as noras, e que os levas do pecado à graça e à reta via. Aqui se acha também o velho senhor honesto, que acharam no caminho, o prestes a tropeçar. Esse também eles acharam no caminho, quer dizer, uma pessoa que está sempre prestes a tropeçar, né? O outro é o modesto, o outro hesitante, né? Aí eles acharam também a desesperança, né? E com a filha apavorada. E lá eles chegam nesses caminhos aprazíveis aqui, né? E aí os pastores falam: são todos bem-vindos, pois acolhemos tanto o fraco como o forte. Então, no reino de Deus, ele não faz acepção das pessoas, né? A forma que elas são é a forma que Deus os acolhe, né? Aí ele fala: nosso príncipe observa tudo o que se faz ao menor destes, portanto a fraqueza não deve ser empecilho para acolhimento. Então a gente não deve ficar fazendo acepção da pessoa, se ela é bem instruída ou não, se ela tem posses ou não. O que a gente observa para que fique próximo da gente e que a gente tenha esse círculo de pessoas é que se elas realmente estão no mesmo nível, né, de querer, de conhecer a Deus e fazer a vontade dele. É isso que importa, né? Aí mais à frente aqui, eles levam, aí os pastores, né, levam eles para passear. E depois da refeição que eles tiveram naquele lugar, né, eles levam esse grupo, né, para apresentar o campo, né. E eles já tinham mostrado esse campo lá para o peregrino. O peregrino é o esposo da Cristiana, né. Para quem não acompanhou esse livro, eu acho bom ler, gente, é espetáculo, né. Aí depois que eles levaram esses lugares novos, primeiro um monte maravilhosa, de onde avistaram à distância um homem que removia as colinas pela força da palavra, né? Então, assim, quem a gente conhece que pela palavra fez maravilhas, né? Então, assim, é Jesus Cristo. Ele não usou nem arma, nem de violência, mas ele usava a palavra, sempre, né? Ele os convencia pela palavra e pelo seu exemplo. Aí aqui já é uma dica pra gente, né? Aí perguntaram os pastores: o que significa aquilo? E eles responderam que aquele homem era filho de certo graça. Homem de filho certo graça, né? Quem nos deu a graça? Deus. Abundante, que os leitores já conheciam da primeira parte dos registros da marcha do peregrino. Ele está ali para ensinar os peregrinos a derrubar ou a tirar do caminho as dificuldades que encontrarem, tudo pela fé. Mais uma vez, Jesus nos ensinando que a gente vai conseguir derrubar, né? A gente vai conseguir tirar todas as dificuldades, encarando tudo pela fé.
E aí você fala, mas como é que eu vou derrubar o desemprego? Você vai se reinventar, você vai se ressignificar as coisas. Como é que eu vou derrubar a mágoa? Simples, não ter mais mágoa. Mas porque não é você. Eu falei, gente, é pela fé. É pela fé você olhar aquela pessoa que te magoou, que te feriu e falar, eu te perdoo, né? E se perdoar também, né? Porque a mágoa não ficou com a pessoa, ficou com você. Então você é autorresponsável pelos seus sentimentos, você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável por tudo que acontece com você. Mas espera aí, eu não fiz nada para isso acontecer comigo. Eu estava lá, quieto, parada, a pessoa veio e, sei lá, bateu no meu carro. Tá, mas você é responsável pelo sentimento que você tem, você é responsável pela reação que você vai ter e você vai responsável pela atitude que você teve ou que você tem. Então você é responsável por tudo que acontece com você, de bom ou de ruim. Doído isso, né? Doído, mas é o certo. É porque a gente delega as nossas dores, as nossas ofensas ao outro. Mas o perdoar, né? Pela fé, gente, porque não é fácil. Falar que é fácil, não é fácil. Mas a gente, pela fé, a gente passa muita coisa e não olha mais para trás. Isso não tem que doer mais, né? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecais, né? Então, assim, vem aquela ira, né? Aquela raiva, mas assim, tem que passar, tem que ficar naquela circunstância, né? Aí vamos mais à frente. Aí ele falou assim, o que significa isso? Este homem chama piedoso e suas vestes, porque teve uma outra cena lá, que eles estavam vendo alguém batendo num homem de vestes brancas, né? A passagem de Jesus. Esse homem chama piedoso e suas vestes revelam a inocência da sua vida. Aqueles que atiram lama nele são os que odeiam, e suas ações, mas como vocês podem ver, a sujeira não adere às suas vestes. Assim também acontecerá àquele que viver de modo verdadeiramente inocente no mundo. Seja quem for que queira enlamear esse homem, em vão se esforçará, pois Deus logo fará a sua inocência, que a sua inocência brilhe como a luz e a justiça como o esplendor do meio-dia. Então veja bem, eles estavam vendo uma pessoa que estavam tendo uma situação ali de ficar... Eles agrediam, né? Eles feriam palavras, sujeira, tentavam, mas as vestes deles não se sujavam. Ou seja, ele não retornava com a mesma atitude deles, né? Ele permanecia no propósito e nos princípios dele. Então, essas pessoas caluniadoras vão sempre existir na nossa vida, né? E aí, agora os pastores levam ele para outro grupo, né? Até o Monte da Caridade, né? Onde lhe mostraram um homem diante dele, um fardo de tecido. Esse homem levava um fardo de tecido. Desses tecidos, esse homem fazia capas e roupas para os pobres que ali estavam em sua volta. Ele não ia caçar lá do outro lado, ele sempre fazia para quem queria vestir roupas e vestes novas. Mas a quantidade de pano nunca diminuía. O que será isso? Disseram os pastores. É para lhe mostrar que quem se dedica a trabalhar pelos pobres nunca terá falta de nada. Quem rega também será regado. E o bolo que a viúva deu lá na Bíblia para o profeta não reduziu a farinha da panela, né? É outra coisa, né? Às vezes a gente acha que é só dar questão de dinheiro, mantimento, né? Isso Deus não vai deixar faltar nunca, né? Mas ele dava também conhecimento, né? Tudo que você retém para você, uma hora acaba até para você. Sabe por quê? Você não distribui aquilo. Então aquilo fica dentro de você não tem para quem distribuir e vai se secando. Assim a palavra de Deus também, quando ela não é viva dentro de você, quando todo dia você não nutre com ela, as outras coisas vão entrando no lugar dela. Entendeu? Vai entrando vários vídeos que você vai vendo, falsos profetas, vídeo disso, piadinha, não sei o que. E quando você vê, você está cheio de outras coisas, menos, né, da palavra de Deus. Então você não se dedica mais a trabalhar
para Deus, você se dedica a trabalhar para o seu benefício próprio. Às vezes você também é financeiramente bem, né? Não é sair dando, mas é para aqueles que estão ao seu lado, né? Pobres vai sempre existir com a gente. Pobres sois convosco. Sempre vai existir pobre na face da terra. Ah, pobre mesmo, pobre de morar em áreas mais periféricas, né? Mas assim, o pobre improdutivo, né, mental, esse também não vai deixar de existir. Então assim, sempre lembre que Deus nunca vai deixar de te dar se você distribuir. Às vezes o seu medo, a sua ignorância faz com que você retenha as coisas para você e você não transborde na vida das pessoas, né? Porque sempre você está procurando um momento e um jeito ideal. Então assim, esquece isso, né? Aí mais para frente aqui do versículo 18, os pastores também levaram a um lugar onde viram um homem chamado Nécio e o outro nome de insensato. Os dois lavavam um etíope com a intenção de deixá-lo branco, igual o homem caridoso lá, eles queriam copiar. Então existem pessoas que querem copiar as pessoas que estão no caminho de Deus para se aparecerem, né? Para elas ganharem status. Aí olha só, mas quanto mais o lavavam, mais negro ele ficava. Então perguntaram os pastores o que significava aquilo. Aí o grande coração falou, assim também será o iníquo. Todos os meios usados por ele para alcançar boa reputação só tenderão a fazê-lo mais abominável. Foi o que aconteceu com os fariseus e assim será com os hipócritas, comentou. Então olha só, gente, isso é para a gente aprender. Não adianta a gente querer usar uma máscarazinha de religiosidade, né? De somos crentes, querer fazer boas obras, mas por dentro pão bolorento, né? Lá no início do livro, ela fala de uma árvore bonita, né? Que dá folhas bonitas. Assim são as pessoas que falam bem, eloquentemente, né? Um monte de título, ou sem título, sei lá eu. Mas, ou é aquela pessoa assim, mesmo sem título, sem informação, mas é aquela que está sempre ali na igreja, agitando, fazendo, né? Ainda assim, essas por dentro tem um miolo podre. E como você e eu vamos saber disso? Gente, só se conectando com a fonte, diariamente, como a Cristiana veio fazendo ao longo do livro aqui, o caminhar dela, né? É deixando as coisas para trás, né? Que não agregam mais e se ligando com as coisas de Deus, né? E às vezes você tem uma ideia, um conhecimento e você fica só para você aquilo porque, nossa, isso aqui vai me valorizar pra caramba, isso aqui as pessoas vão gostar de mim, isso aqui eu sei falar, isso aqui eu sei fazer. Aí tá como os nécios aqui, né? Você tá querendo lavar a roupa branca para ficar branquinha, mas não lavou a roupa interna, né? As suas emoções, né? O seu caráter. Então, o caráter de Cristo, gente, é uma caminhada, né? A gente conquistar o caráter de Cristo. Aí vamos mais aqui na frente, né? A misericórdia pediu para ela ir lá nas partes do que chama aqui buraco no morro. Será que eu poderia conhecer, mãe, o buraco do morro? Aí ela falou, vou falar com os pastores, se eles permitem, né? Aí ela falou assim, mas você fica aqui em cima e a gente vai descer. Ele falou, pode ficar ouvindo. E eles desceram, né? E ela ficou ouvindo. Aí ela apurando os ouvidos lá no buraco do morro, ela ouvia uns falando assim, maldito seja o meu pai por ter me impedido de tomar o caminho da paz e da vida. Alguns reclamando, né, que o pai e a mãe dele não levaram eles para o caminho certo, né? Deixaram os filhos aí no mundo, fazer o que queriam. E essas pessoas não conheceram a Deus e hoje estão lá no buraco do morro. O outro falou, se tivesse eu sido esquartejado, não como fiz, salvado a vida para perder a alma. Então, assim, pessoas que ficam ali só preocupadas com a sua vida, né? O seu bem-estar, o ter, né? E porque a vida dele, a ciência, os cambá 4.
mas não tratou da alma, das feridas da alma, né? E ainda o outro disse: quem me dera viver novamente para negar a mim mesmo e assim evitar este lugar. Olha que benção, gente. Então foi com essa própria terra gemesse e tremesse de medo sobre os pés da moça, que ela falou assim, a misericórdia depois ela falou assim: santo Deus, bendito é o libertador desse lugar. Então ela falou assim: é isso mesmo, Lisete. Agora que eu vi que você estava aí. Ela falou assim: bendito seja o libertador desse lugar. Então ela ouviu as pessoas que foram para aquele lugar e ela falou: não quero isso para mim. Mas ela quis ouvir, né? Aí essa mesma misericórdia, ela viu lá na casa dos pastores um espelho. E ela falou assim: mãe, eu tenho desejo de uma coisa. Ei, lindeza, lindeza é você. Dani é linda. Ela falou assim: mãe, eu vi uma coisa na casa dos pastores e se eu não tiver, e ela estava grávida, né? Se eu não tiver aquilo, eu acho que eu posso até abortar meu filho. Aí ela falou assim: filha, não é pecado desejar algo, né? Mas me diga, o que você quer? Ela falou assim: mãe, tenho vergonha de pedir. Aí ela falou: o que você quer? Ela falou: há um espelho pendurado ali na sala de jantar e não consigo tirá-lo da cabeça. Aí ela falou: vou conversar sobre os seus desejos com o pastor. Certamente eles não irão negá-lo a ti. Ela falou: mãe, mas eu tenho vergonha. Só de pensar que eles imaginar que eu desejo isso. Aí ela falou assim, a mãe dela: ora, minha filha, não é vergonha desejar tal virtude, né? Tal coisa, mas virtude. Então a mãe vai e conversa com os pastores. Aí acontece algo muito especial. Gente, e esse espelho, para vocês entenderem o que ela queria, mas ela tem vergonha, e na verdade é a Bíblia, né? Porque nesse espelho, de um lado mostrava o homem exatamente com suas características, e na Bíblia mostra exatamente quem nós somos, né? Com suas características. Mas bastava virá-lo, que revelava a quem olhasse a face do próprio príncipe dos peregrinos. Então, assim, ao mesmo tempo, ele mostra o príncipe que é Jesus Cristo através da Bíblia. Então ela queria isso, mas ela tinha vergonha de falar, então ela tinha medo. Então quantas pessoas querem viver Cristo, mas não conseguem se despedir de si, do seu medo, da sua baixa estima, dos seus traumas, dos seus bloqueios. Aí a sorte, quando ela abriu a boca, ela teve a mãe ali. Isso que é importante, a gente não ficar sozinho quando nós queremos ajuda. A Bíblia é um espelho para nós. De vergonha, mas mesmo assim ela vai e pede para a mãe, né? A mãe voltou, Dani? Voltou aí? Só dá um joinha, está ok. Então ela vai e pede para a mãe esse espelho que está lá na sala dos pastores, que o espelho na verdade é a Bíblia, onde reflete todas as características de um homem. E basta a gente virar que a gente vai ver Cristo lá. Então os pastores vêm e falam para ela assim: pois bem, minha filha, pode pegar esse livro, ele é seu, né? E imagina a alegria dela, né? E aí ela é tratada naquilo, né? Então assim, para a gente se tratar, a gente tem que olhar para esse espelho, né? Mas muitas vezes, assim como os peregrinos que tinham, né, o desesperança, o quase a tropeçar, olha o nome das pessoas, né? Apavorada, sozinho eles não conseguem, né? Por conta de um monte de circunstância familiar. A própria família te bloqueia, a sua própria vida, né? A sua própria religião, às vezes, a religiosidade nos bloqueiam, né? Que é muita subjetividade das pessoas, dos falsos pregadores. Então, assim, e você só vai ter esse discernimento, nós só vamos ter esse discernimento quando nós ligarmos ao espelho.
A Bíblia. Ah, você está em tratamento. Esqueci, você tá. Eu não, né? Quem não tá? Aí, caminhando aqui por esse capítulo, né? Aí a Cristiane, ela vai conversar com os pastores para contar esse negócio do espelho. E olha só como é que chamava os pastores, dono do espelho. Conhecimento, experiência, atento e sincero, né? E ela explica que uma das filhas dela tá grávida e tal. E aí o grande espelho é pendurado na sala de jantar. E ela, coroada de vergonha assim, ele fala: é seu, pode pegar, o seu desejo está sendo realizado. Então aí veio a cura, né? Graças a Deus. E aí eles estão indo embora nesse momento, né? Aí o que o Senhor vai fazer com a gente, quando a gente alcançar, né, as zonas celestiais? Deus não vai nos colocar, né, um colar da justiça, né? Vai colocar a nossa... Como é que chama esse negócio da cabeça? Quem tá aí para me falar? Ai, meu Deus, a coroa, né? Vai nos adornar com joias, brincos e pulseira, né? Imagina assim, a joia que nós somos para Deus. E esse capítulo aqui traz a mim a questão da identidade, coroa, isso mesmo, questão da identidade. É muito forte a gente entender a nossa identidade, muito forte. Mas, e quando você entende, é algo assim mágico, né? Vai ainda te dar uma dorzinha na barriga, um friozinho, mas você não tem mais medo de errar, entendeu? E se errar, você vai lá e corrige, pede perdão. Mas você não tem mais medo de nada, assim. Você não tem nem medo de morrer, gente. É algo assim, estrondoso. Quando entendemos realmente o Gênesis 1:26, né? Que somos imagem e semelhança do nosso Criador, a gente não tem mais medo. 100% não tem medo? É o que eu falei. Não, a gente ainda tem alguns frios na barriga. 100% a gente desbloqueou tudo? Não, mas a gente já entende nesse processo que Ele, o nosso Criador, Ele vai ajudar a gente nesse processo. Ele vai procurar meios, né, de chegar pessoas até nós. Aliás, né, Elisete, a gente não reencontrou à toa. Você entende isso? O propósito de Deus? Né? Eu fiquei com ela na cabeça há muitos anos. E um belo dia eu falei, gente, vou tentar achar ela. E eu nem lembro o que eu coloquei na internet para te achar. Acho que eu escrevi lá na... Como é que eu fiz? Eu pus Elisete Campinas. Eu não lembro, eu sei que você apareceu. Isso já é o agir do Espírito Santo, né? Porque são almas que estão ligadas, né? Aí a física quântica tem que explicar pela física quântica, mas a física quântica já existe na Bíblia, né? O nosso entrelaçamento, nossa, hoje eu estou demais, entrelaçamento quântico, né? Através de pensamentos, de ações e atitudes. Exatamente, né? Então, assim, aí vem à tona, assim, as coisas, né? Deus usa alguém que está lá do outro lado do mundo, alguém que não se via há 20 anos, pessoas que não se falam, voltam a se falar. Quando tem o propósito dele, é fantástico. Foi, né? Foi sim. Então, assim, e quem diria, né, que a gente ia estar no caminho? Quem diria que a gente ia estar peregrinando no mesmo caminho? E assim foi a Cristiana, né? Ela seguiu, se arrependeu, né, de não ter aceitado o esposo dela, ter ido para o caminho. Ela se arrependeu, mas nisso a misericórdia a acompanha, que é uma amiga, né? E no caminho foi vindo outras pessoas, né? E que já eram amigo dela, da antiga, era amigo do marido dela. Olha só, é maravilhoso.
Mas enfim, gente, esse é o capítulo de hoje. É a história dos pastores e Cristiano e Misericórdia, né? E amanhã a gente vai falar... exatamente, glória a Deus. Depois você me conta, hein, como é que foi ontem, lá, Elisete. Tô curiosa. Amanhã, esse livro são 21 capítulos. Amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 19. Hoje a Alessandra não pôde estar, minha amiga, né? De jornada aqui do livro. O capítulo 19 fala da valente pela verdade. Valente pela verdade. Foi fogo, hein? Ô, benção. Isso aí, foi ótimo. Então amanhã a gente vai falar... Eu vou fazer a meio-dia, não a 12h09. Sobre o capítulo 19. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Valente pela verdade. E agora, gente, não sei se a Alessandra vai estar amanhã. Quem quiser participar comigo, né, ao vivo, fazendo pergunta do texto ou dialogando comigo aqui sobre o que eu for lendo, é muito legal. Me sinto muito só aqui falando sozinha. Não é bom não. A Bíblia fala melhor serem dois do que um, né? Porque de repente eu não lembro de uma coisa, você tem um insight naquilo que eu falei. É 1000 vezes melhor, gente. E esse capítulo falou da gente transbordar na vida das pessoas, né? Porque muita gente quer só aparecer na internet, né? Olha lá, blogueirinha, a youtuber. E não é meu foco. Confesso para vocês que no início era meu foco. Tem que falar a verdade. Mas Deus me despiu, me desmascarou. E você não precisa disso. Nossa, fez assim na minha cara. E aí desde então eu só tô assim querendo ser útil pro reino. Se disso vai vir fama, não é meu foco mais, gente. Meu foco é fazer a fama de Cristo crescer. Ele sim, ele precisa crescer, né? Que diminua eu, né? E que cresça o Senhor. Sempre, sempre. Mas no reino de Deus, ninguém vai passar por dificuldade. Dificuldade que eu digo assim, gente, perdão. Vamos passar por dificuldade, vamos passar por lutas, vamos passar por vales. Mas ninguém vai morrer achando que não vai encontrar esses lugares celestiais que eles estão vivenciando aqui do livro. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa paz, né? Se Deus vem buscar hoje, né? Eu estou pronta, eu estou igual aquelas virgens com as botijas cheias, né? Eu estou igual aquelas desesperadas. Peraí, Senhor, que eu vou lá encher, não sei o quê. Não. Ele quer hoje, né? O hoje você esteja cheio dele. O hoje. Sabe o que é amanhã? Amanhã, se nós, por permissão dele, a gente estiver vivo, a gente vai estar colhendo o que a gente plantou hoje, né? Então eu acordo muito cedo, acordo bem de madrugada para fazer minha devocional, porque geralmente você está com preguiça, você está com sono, você está um bagaço, você está fraca de madrugada. E aí você fazer esse esforço, Deus, assim, Ele gosta disso na gente, né? E você tem mais intimidade, porque não tem ruído, né, da casa, não tem nada. É um barulhinho ou outro, mas você está mais atenta às coisas de Deus. Mas cada um tem o seu horário de falar com Deus, o seu jeito, né? Eu sou assim. E à noite eu já não funciono. Morro de sono, então não presta não. Mas é isso aí, gente. Amanhã é capítulo 19, com a graça de Deus. E agora nós vamos orar, né? Como sempre, a gente entrega nosso devocional com oração, né? Agradecendo as maravilhas e a graça que nos foi dada de graça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, por esse tempo maravilhoso de aprendizado, Senhor. Te louvo, te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem me dado ouvidos, olhos espirituais,
sei das minhas limitações, Senhor. Sei que muitas vezes o meu ego, o meu querer, a minha vontade vem à frente do Senhor, mas o vejo como um Pai de misericórdia, sempre pronto a perdoar e a esperar, Senhor, que a gente mude a nossa rota e volte, Senhor, para o caminho certo. Obrigada, Deus, pelo Elisete que esteve aqui comigo, pelas outras pessoas que aqui passaram. E eu entendo do Senhor, Pai, o Senhor tem unido os seus, o Senhor tem ajuntado, Senhor, os peregrinos, para que forme realmente a Tua igreja, porque o Senhor está voltando e a Sua igreja estará aqui preparada, Senhor, como as virgens, com as botijas cheias. Nos use, Senhor, para levar alimento espiritual, alimento físico, Senhor, nos dê condições para abençoar mais pessoas e principalmente para nos dar discernimento, Senhor. Queremos tratar as nossas almas, curando os nossos bloqueios, nossos traumas, tirando de nós todo perfeccionismo, tirando de nós todo o eu, Senhor, e nos enchendo mais do Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que foram curadas das doenças, principalmente do vírus. E te peço ainda, Senhor, o teu milagre sobre aquelas vidas que estão em estados graves, outros ainda em recuperação. Ó Pai querido, sabemos que é um momento muito delicado, mas o Senhor está levantando os fortes, Pai. E que esse batalhão, Senhor, esteja em prontidão para guerrear com as almas celestiais. Obrigada, Deus, por mais esse dia de bênção. Obrigada. Eu te amo, Senhor. Eu te amo todo o meu coração. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amiga. Sim. Vou passear aí nos Estados Unidos antes de ir embora, quem sabe? Vou em Dallas. Me aguarde. Antes de você ir embora, ou eu falando que você vai embora, eu não sei. Deus sabe, né? Enfim, os planos estão na mão do Senhor. Beijo grande, até amanhã. Fui. Peraí que eu tenho que desligar aqui. Desliguei não.